Bom dia a todos. Queremos dar as boas-vindas. É um prazer, enquanto pastor da Igreja Batista da Graça, poder partilhar a palavra com todos vós. E é este o nosso desejo, é de partilhar aquilo que o Senhor diz na sua palavra, porque de facto é a palavra que tem poder para as nossas vidas. Nós estamos a estudar o livro de Ruth e hoje continuaremos e iremos finalizar o estudo deste livro, olhando então para o capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. O título da mensagem de hoje é A Providência de Deus no Meio do Caos. Vamos relembrar que o início desta história de Ruth aconteceu em Belém, terra de Elimeleque. Eram tempos de grande calamidade espiritual e também social. Havia, assim, uma grande seca e não havia alimentação nem para as pessoas e nem para os animais. No capítulo 1, tal como vimos a semana passada, reparamos que uma família, devido a esse ambiente difícil, desobedeceu a Deus e foi viver para Moab à procura de uma vivência melhor, à procura de uma vida melhor. Contudo, daqueles que partiram, dessa família que partiu, apenas Noemi sobreviveu, sendo que mais tarde, quando volta para Israel, volta apenas com a sua nora, Ruth, que era moabita. Noemi achava que Deus estava contra ela e por isso dizer que já não queria mais ser chamada de Noemi, e o significado de Noemi é doce, queria antes ser chamada de Mara, isto é, amarga. A única possibilidade de esta família, da sogra e a nora, terem um futuro, segundo a lei daquele momento, era haver um casamento com alguém da família de Noemi para terem novamente um nome, tendo assim a oportunidade de sobrevivência diante de uma enorme calamidade. É com este ambiente, neste contexto, que nós vamos então abrir as nossas Bíblias no capítulo 2, versículo 1 de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Noemi tinha um parente chamado Boaz, homem rico e importante, que pertencia à família de Elimeleque, o seu marido. Então um novo caminho estava a aparecer. Era necessário então haver um familiar que as resgatasse daquela miséria, alguém que as sustentasse para lhes poder dar um novo futuro. Uma luz ao fundo do túnel começava a surgir para Noemi. Começava a haver esperança. Versículo 2. Ruth, a moabita, e o texto é muito claro a enfatizar isto, Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir aos campos para apanhar espigas caídas atrás de algum ceifeiro que me autorize a fazer isso. Noemi respondeu-lhe: Vai sim, minha filha. Ruth foi então para os campos e pôs-se a apanhar as espigas que os ceifeiros deixavam ficar. E aconteceu que foi parar ao campo que pertencia a Boaz, o parente de Elimeleque. Então Ruth, face à necessidade das duas, foi trabalhar para um campo à procura de comida. E foi procurar essa comida nos cantos dos terrenos. Porquê? Porque os donos do terreno podiam apenas apanhar a comida no centro desse mesmo terreno. E os cantos eram deixados para as pessoas que tinham mais necessidade. Eram deixados para os estrangeiros, era deixado para as viúvas. No fundo, se queremos dizer desta forma, era o sistema da segurança social naquela altura. Ruth não sabia para onde ia, embora Deus já estivesse a encaminhar todo este processo. Deus é soberano. E mais uma vez nós olhamos para este texto e percebemos que Deus controla todos os pormenores, até porque Deus faz tudo para a sua glória e, por conseguinte, para o nosso bem. Deus estava a trabalhar antes mesmo de Noemi e Ruth se aperceberem disso. Deus trabalha no oculto, embora muitas vezes nos possa parecer ausente. Vidas que sofreram por causa do pecado. Porém, Deus continuava a agir para o bem delas, para mostrar que não era por algum tipo de merecimento, mas pela sua enorme graça, isto é, dom imerecido. Boaz, então, dono do terreno, ele era um homem rico e era familiar de Elimeleque. Vamos então olhar para o versículo 4. Depois chegou Boaz, que vinha de Belém, e saudou os ceifeiros, dizendo: O Senhor esteja convosco. E eles responderem: O Senhor te abençoe. O que vemos neste versículo é que Boaz, além de ser rico, ele era, acima de tudo, um homem temente a Deus. Esta é a característica mais importante na vida de alguém.
Esta saudação de Boaz revela a mais completa dependência para com Deus. Apenas uma nota para os homens que me estão a ouvir. Mais importante que qualquer riqueza está o temor a Deus. Se não deixarmos nada de valor material às nossas famílias, não se preocupem. Que possamos antes deixar uma boa herança espiritual. Essa é a nossa responsabilidade. As nossas mulheres, e por conseguinte, se tivermos filhos, desejam mais do que tudo o nosso cuidado espiritual. E essa, então, homens, deve ser a nossa responsabilidade. Versículo 5 e versículo 7. Boaz perguntou então ao encarregado dos ceifeiros: quem é aquela rapariga? E ele respondeu: é a jovem moabita que veio com Noemi das terras de Moabe. Pediu licença para apanhar e levar as espigas que os ceifeiros deixaram ficar atrás. Anda daí desde que veio de manhã, a não ser um pouco, esteve a descansar em casa. Então, Boaz olhou para Ruth, porque o Senhor Deus encaminhou o seu olhar para aquela mulher. Não foi um olhar ao acaso. Ruth foi trabalhar e mostrou toda a sua humildade. Não foi agressiva e nem foi arrogante. Ruth foi vista precisamente por não querer ser vista. Não no sentido de querer esconder algo, mas porque achava que ela, sendo moabita, não era merecedora de nada. Face a isso, então Boaz deixou-lhe trabalhar nos campos, onde existia tudo e tudo em abundância. Versículo 11 e versículo 12. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Todas as nossas ações têm as suas consequências. Ruth estava então a colher aquilo que tinha semeado e por isso o Senhor a abençoou. Algumas versões em português dizem que Ruth recebeu aquilo que ela merecia. E a ideia no original, no hebraico, não transmite isso. Deus não lhe deu porque Ruth merecia. Porque Deus não nos deve rigorosamente nada. Deus, na sua graça, agiu com Ruth apenas porque ela procedeu bem e, face a isso, iria abençoá-la por tudo aquilo que ela estava a fazer. Deus abençoa, e reparem no versículo, quem procura refúgio debaixo das suas asas. Logo de seguida, então, Ruth volta para casa e conta tudo o que se passou à sua sogra. E vamos então olhar para a reação de Noemi e como ela reage às evidências da graça e do cuidado e da providência de Deus, antes aquela que se considerava que era amarga e que considerava que Deus a tinha amaldiçoado. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre dos nossos remidores. Noemi percebeu então a soberania de Deus e exaltou-a. Não havia mais como negar a mão protetora de Deus para com a sua vida. Certamente o arrependimento estava a chegar à vida desta mulher. Foi Deus que parou a fome, foi Deus que uniu a vida de Ruth a Noemi e foi o Senhor que guardou Boaz para Ruth. A luz de Deus foi tão brilhante que nem mesmo a cegueira de Noemi estava a conseguir resistir. Esta é a enorme graça de Deus, graça maravilhosa, graça irresistível. Noemi percebeu que Boaz era alguém que podia resgatar a sua família e dar-lhes então um novo alento. Interessante notar também a mudança de atitude de Noemi. Reparemos, no capítulo 1, Noemi disse que o Todo-Poderoso tem lidado muito amargamente comigo. E o que é que ela diz agora? Grande é a sua benignidade. Noemi começava a perceber o mover de Deus. Percebemos, porque a Bíblia assim o diz, que Ruth foi ter com Boaz apenas porque a sua sogra lhe houvera dito. No capítulo 3, vemos mais uma vez a integridade de Boaz e o temor de Deus, pois viu Ruth a procurar refúgio debaixo da sua capa e lembrou-a antes de que havia um parente mais próximo.
E por haver um parente mais próximo, não era Boaz que tinha que as resgatar da miséria e dar-lhes um nome e dar-lhes o seu sustento. Aquela pessoa mais próxima delas tinha então a primazia de a resgatar. O prazer de Boaz então era Deus e viver de acordo com os seus preceitos devido à sua integridade. Ele desejava mesmo muito Ruth e por isso ter feito o que fez. A verdade é que ele sabia que tinha que ser sério face ao compromisso que tinha com Deus. Há seriedade então na vida das pessoas quando estas têm primeiramente seriedade para com Deus. Neste momento, Ruth podia pensar que havia mais um revés, mais um contratempo numa história que por si já era bastante atribulada. Ela achava que era Boaz e de repente Boaz fala-lhe, não há outro parente mais próximo. Vamos então agora olhar para capítulo 4, versículo 1 e 2. E Boaz subiu à porta e assentou-se-lhe ali. E eis que um remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe, olha, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então Boaz aqui teve uma atitude tremenda. Ele quis resolver a questão com a pessoa mais próxima de Noemi. Era também necessário, e reparemos mais uma vez a seriedade de Boaz, haver um quórum de 10 pessoas para que este tipo de processos tivesse valor legal. Dos versículos então 4 até ao 10, podemos ver que esse familiar mais próximo de Ruth, o qual tinha a primazia sobre a sua família, não quis assumir as responsabilidades. Queria terreno, mas não queria casar com Ruth, porque tinha que lhe dar uma descendência e, face a isso, teria de partilhar todos os seus bens com eles, sendo que depois os seus familiares iriam ter menos, iriam ser prejudicados. Boaz então assume a sua posição, resgata aquela família da miséria em que se encontrava e partilha todos os seus bens com eles. Da relação de Boaz com Ruth nasce Obed. Obed, por sua vez, foi avô de David e, por conseguinte, da linhagem do Senhor Jesus. Deus trabalha no meio do caos para a sua glória e, por conseguinte, para o nosso bem. De uma família destroçada, de uma família completamente perdida, Deus dá vida. Demorou muito tempo e essa transformação não aconteceu de um dia para o outro. Então, deste texto, destes capítulos de Ruth, nós podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, Deus resgatou em Cristo todos aqueles que se arrependerem, não das suas preocupações humanas, mas da maior preocupação que nós teríamos, ficarmos mortos espiritualmente. Então Boaz resgatou Ruth e a sua família e partilhou todos os seus bens para com elas. E a vida de Boaz aponta para a vida de outra pessoa que também resgatou pessoas que vivem na miséria espiritual. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para resgatar todos aqueles que reconhecerem o seu pecado e confiarem nele. Jesus resgata-os da miséria espiritual e partilha todos os seus bens para com elas. Qual a razão de Cristo fazer isto? Porque é que Cristo resgata pessoas da sua miséria espiritual e partilha todos os seus bens para com elas? Porque Deus criou todas as suas coisas para a sua glória, para que tivéssemos satisfação nele. Contudo, nós falhamos, pois quisemos buscar o nosso prazer pessoal longe da pessoa de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. E todo o pecado, qualquer que ele seja, mostra sempre profunda insatisfação com aquilo que Deus tem para nos oferecer. No entanto, o Evangelho oferece esperança. E esta esperança é infinitamente superior a qualquer vacina, até contra a Covid. Deus enviou então o seu Filho Jesus até à cruz para levar sobre si a ira de todos aqueles que responderem com arrependimento e fé, para que então Cristo possa habitar em nós e nós possamos assim ter vida eterna. Deus deu assim Jesus, deu a vida do seu Filho Jesus para ir até à cruz, para levar então o castigo de todos aqueles que reconhecerem que são pecadores. Já nos arrependemos? Já nos submetemos a Cristo? Estaremos nós desejosos de viver para a glória de Deus?
Nós não somos salvos por Jesus por termos buscado a Jesus. Nós somos salvos porque Jesus veio até nós e buscou-nos até si. Ao sabermos disto, entendemos que a vida não acaba aqui, mas há algo muito melhor à nossa espera. Uma comunhão plena e perfeita com Deus, com todos aqueles que reconhecerem que precisam de Jesus Cristo nesta vida. Já reconheceu a necessidade de Deus na sua vida? Creio que este tempo que Deus nos está a dar serve como uma chamada ao povo, uma chamada ao arrependimento, para olharmos para Ele, até porque os tempos serão, e já estão a ser, muito difíceis. A vida de Ruth aponta-nos assim para Cristo, aquele que resgata e partilha os seus bens para conosco. E a nossa vida, a quem tem apontado. Em segundo lugar, a segunda aplicação, que Deus trabalha no meio do caos, não por causa de nós, mas pela sua graça. Noemi achava que Deus estaria sempre contra ela. Talvez achasse isso porque tinha havido pecado na sua família. Ela até quis mudar o nome, conforme nós vimos. A tristeza e os remorsos não a levaram a lado nenhum. Apenas quando ela submeteu a sua vida a Deus é que ela começou a ver o agir de Deus. Já estava a acontecer antes de ela ter-se apercebido. Então a verdadeira mudança nas nossas vidas acontece quando a nossa tristeza produz arrependimento. O apóstolo Paulo fala precisamente isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 10. Se de facto vos causei tristeza com a minha carta, eu não estou arrependido. Pensei que ela vos causou naquele momento muita tristeza. Mas ainda que isso me tenha feito pena agora, fico contente. Não porque ficaram tristes, mas porque essa tristeza vos levou ao arrependimento. Essa tristeza era da vontade de Deus. Não vos causei com isso nenhum prejuízo, pois a tristeza que Deus quer leva à mudança de vida e conduz à salvação, da qual nunca nos arrependemos, ao passo que a tristeza inspirada em motivos humanos produz apenas morte e morte espiritual. Isto mostra-nos então que o pecado do nosso passado, seja ele qual for, em nada pode tirar a esperança para o nosso futuro. O arrependimento dado por Deus é prova clara disso mesmo. Não devem ser as circunstâncias amargas da nossa vida que devem ditar a nossa compreensão sobre quem Deus é. Se nós olharmos para Deus e pensarmos no porquê de tantas coisas acontecerem, podemos achar dificuldade em sentir o amor de Deus por nós, porque a nossa mente atraiçoa-nos muitas vezes. Ouvir os nossos pensamentos, isso faz com que o nosso coração traia aquilo que Deus fez nele. O que devemos pensar em momentos difíceis em que às vezes não sabemos como vai ser o nosso sustento, em que não sabemos como vai ser a nossa saúde, devemos pensar sim sobre quem Deus é e aquilo que Deus fez por nós ao enviar o seu Filho Jesus até àquela cruz. É buscar forças, não nas circunstâncias, mas é buscar forças no Evangelho. No Evangelho nós encontramos toda a motivação que nós precisamos para momentos difíceis como este. Podemos passar pelos maiores desgostos, mas acredita, em Deus há plena satisfação e esta é eterna. Eu acredito que brevemente nós iremos ver o sol a raiar. Confia nisso? Terceiro e último lugar. Deus age para além dos nossos merecimentos. A história de Ruth, mais uma vez, lembra-nos que isto não é sobre nós. A vida não é sobre nós. Ela era pagã e casou-se com alguém que estava em pura rebeldia com Deus. No entanto, Deus operou naquelas vidas e deu-lhes esperança. Alguém de quem nunca se esperaria e que parecia ter um rumo traçado. Deus traz nova vida, traz esperança, resgatou-os daquela miséria e traz então um filho, levantando assim a vida de Obed, sabendo que era altamente improvável. Obed foi então avô de David, dando assim seguimento à linhagem do Senhor Jesus Cristo. Um dos motivos que podemos celebrar é porque as bênçãos e a salvação de Deus não são por causa dos nossos merecimentos, mas por causa da sua graça.
Eu acredito que Ruth está na linhagem do Senhor Jesus Cristo para mostrar-nos que, independentemente do nosso passado, há esperança para um futuro novo. Então, termino desafiando a cada um de vós que estão a ouvir. Primeiro, a reconhecer o nosso pecado e a pedir perdão a Deus. Reconhecer o quanto andamos afastados da pessoa de Deus e como temos buscado satisfação em tantas outras coisas que não nele. Em segundo lugar, podemos já ter reconhecido Deus como nosso Senhor. Já podemos ter manifestado Jesus, precisamos dele como nosso Salvador e Senhor. Mas achamos que podíamos mudar ou que, perante estas circunstâncias, que Deus está contra nós. Que se pudéssemos até mudar o nosso nome para um nome também amargo, nós mudaríamos. Mas quero dizer-vos e desafiar-vos a usarem estes momentos difíceis para dizerem tal e qual como se sentem ao nosso bom Deus, como se sentem fracos e que, porventura, até que possam não aguentar. Mais uma vez, os livros de Salmos existem para nos mostrar que momentos difíceis chegam e que nós devemos abrir o nosso coração até Deus. Peça então a Deus que manifeste o seu poder e certamente que Ele irá mostrar a sua graça, a sua bondade, porque se nós submetemos a nossa vida a Deus, porque se nós submetemos tudo aquilo que nós temos a Deus, certamente Deus cuidará de nós. Terceiro e último lugar, faça mudanças na sua vida e saiba que todas as mudanças que sejam para glorificar a Deus, Ele certamente irá abençoar. Todos nós agora, porventura, vamos ter mais tempo. É tempo de colocarmos as nossas famílias ao redor da palavra. É tempo de voltarmos a restituir, é tempo de voltar a termos o culto em família, o culto doméstico, para podermos, enquanto família, exaltarmos o nosso Deus. Viver pela fé, muitas vezes é viver uma vida feita de desaprovações humanas. Muitas vezes as pessoas vão reprovar as nossas ações, em contraste com a aprovação que Deus tem. E a aprovação de Deus é maior e superior a qualquer outra. Esta deve ser a nossa oração. Salmo 115, versículo 1. Não por nós, Senhor, não por nós, mas pelo Teu bom nome, manifesta o Teu poder, tendo em conta o Teu amor e a Tua fidelidade. Os cristãos são os únicos que podem deitar foguetes antes da festa, antes desta pandemia estar tratada, ou mesmo que não esteja, ou que não fique tratada. Porquê? Porque nós cristãos, nós temos a nossa vida resolvida em Cristo. Nós sabemos para onde vamos e ninguém nos pode tirar esta alegria. As nossas vidas têm sempre que ser acerca de Cristo. E independentemente do momento difícil que nós vivemos, nós devemos buscar a alegria da salvação que há em Deus. Que esta época seja marcada pela memória daquilo que Cristo fez por nós. Vamos orar. Senhor, bom Deus e nosso Pai, estamos muito agradecidos pelo Teu amor e a Tua graça para conosco. Graça é essa que nós não merecemos, Senhor. Obrigado pela história de Ruth, pela história de Noemi e na história de Boaz, para percebermos como as nossas vidas devem apontar também a Ti. Para percebermos que, Senhor, independentemente do nosso passado, independentemente daquilo que nós fizemos, Senhor, Tu tens poder para salvar e continuarás a salvar. Te peço, Senhor, por cada pessoa que está a ouvir esta mensagem, que Tu possas abençoar as suas vidas e que cada um de nós possa entender que mais que a cura para a Covid, aquilo que nós precisamos para a nossa vida é a cura espiritual, a cura do nosso coração, a cura contra o nosso pecado. E essa cura é Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer aquilo que Cristo fez por nós nesta cruz, lembrando-nos, Senhor, que na morte de Jesus há lugar para todos aqueles que confessarem o seu pecado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que o Senhor Deus possa abençoar as vossas vidas. E se houver alguma dúvida, se houver alguma pergunta, algum motivo de oração, podem sempre escrever nos comentários ou mandar mensagem e certamente que eu ou alguém da Igreja Batista da Graça iremos responder
essas mesmas perguntas, dúvidas ou motivos de oração. Contem connosco. E mais uma vez, obrigado por estarem aí. E no próximo domingo nós iremos ter novamente ao meio-dia a pregação da palavra e vamos estar desta forma a celebrar a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a todos e que Deus vos abençoe ricamente. Amém.